Você já se perguntou por que acorda todas as manhãs? Não me refiro ao alarme que toca, nem ao costume de levantar, escovar os dentes e correr para cumprir obrigações. Estou falando de algo mais profundo, o motivo invisível, o propósito, silencioso por trás dos seus olhos que se abrem quando o dia ainda nem começou. Muita gente acorda porque tem que acordar. Ponto final. O corpo se levanta, mas a alma continua deitada. A mente segue entorpecida, como se cada dia fosse só uma repetição do anterior. E assim semanas, meses e anos se passam como uma névoa, sem brilho, sem direção, sem vida de verdade. Mas e se a vida estiver te chamando para algo mais? E se o modo como você começa o dia for a chave para tudo que você tem pedido em oração? Paz, clareza, prosperidade, transformação. E se tudo isso não vier quando algo lá fora mudar, mas sim quando você mudar como começa seus dias? Acordar com propósito não é sobre acordar cedo, é sobre acordar consciente. É sobre entender que o primeiro pensamento do dia pode acender um incêndio de fé ou uma avalanche de dúvida. E a escolha é sua. Vivemos numa geração que dorme com o celular na mão e acorda já mergulhando no caos do mundo. Notificações, mensagens, notícias. Antes mesmo de lembrar quem é, a pessoa já está reagindo ao mundo. A mente se torna um campo de guerra antes mesmo do café. Como esperar clareza se o dia começa em confusão? A verdade é simples. Se você continuar vivendo no modo automático, a vida continuará entregando resultados automáticos. E nada muda no piloto automático. Nada floresce sem intenção. Acordar de verdade, e não apenas abrir os olhos, mas também a consciência, é um ato de coragem. É dizer, hoje eu escolho criar meu caminho, e não apenas seguir o que o mundo empurra diante de mim. Você quer mudar de vida? Comece mudando como você entra nela todos os dias. Deus não te criou para sobreviver às segundas-feiras e desejar desesperadamente que a sexta chegue. Ele te criou para viver dias com significado, mesmo nos dias comuns. Mas isso exige um compromisso diário com a sua alma, um reencontro com a sua essência. E esse reencontro começa quase sempre no silêncio da manhã. No silêncio onde ninguém ainda te chamou, onde nenhuma tarefa foi atribuída. Ali é onde Deus mais fala. É onde Ele lembra quem você é, quem você pode ser e o que está preparado para você. É ali antes do barulho que nasce a clareza. O Espírito Santo não grita, ele sussurra. E só escuta quem está disposto a silenciar o mundo para ouvir a própria alma. Você está disposto? Porque todos querem transformação, mas poucos querem acordar antes para buscá-la. E não se trata de um esforço heróico, mas de um passo sincero. Levantar-se com intenção, sentar em silêncio, respirar fundo e dizer a si mesmo, hoje eu escolho estar presente. Se você quer uma nova vida, comece por um novo começo. E o novo começo é a primeira hora do seu dia. É quando o mundo ainda dorme e o céu está dizendo, levanta-te. A Bíblia já sabia disso. Está escrito em Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa não é só uma frase bonita. É uma convocação, uma ordem espiritual para deixar de rastejar e começar a brilhar, para deixar de se esconder atrás de desculpas e assumir a vida com fé e firmeza. Porque a luz já veio, a oportunidade já está nascendo, mas só vai enxergar quem estiver desperto. É por isso que o modo como você acorda importa tanto. Porque ele define se você está se escondendo da vida ou correndo ao encontro do propósito que Deus preparou para você. Talvez você diga, mas eu não tenho energia para isso. Ou diz, minha vida está confusa demais. E eu te entendo, mas é exatamente por isso que essa mudança é tão necessária. Porque o caos só vai se acalmar quando você começar o dia com consciência. O seu passado pode até ter sido difícil, mas o seu despertar de amanhã pode inaugurar um novo capítulo. Um capítulo de presença, clareza e decisão. Porque o verdadeiro milagre começa quando você decide que não vai mais acordar no modo sobrevivência. Vai acordar com intenção. Vai acordar com fé. Vai acordar com Deus. E isso muda tudo.
Se essa mensagem despertou algo em você, escreva nos comentários. Eu estou acordando para minha missão. Você quer mudar sua vida? Então comece vencendo sua manhã. Não é no meio do dia, quando tudo já está girando, que se constrói uma vida extraordinária. É no início, no silêncio. Antes do mundo te empurrar, antes dos compromissos te arrastarem, antes do caos se instalar. A verdadeira transformação começa quando você assume o controle do seu despertar. Quando, ao invés de abrir os olhos e se perder nas notificações, você decide mergulhar para dentro, silenciar, orar, respirar, escrever, ler, movimentar seu corpo, alimentar sua mente, fortalecer seu espírito. A maioria das pessoas acorda já atrasada, vivendo como se estivesse sempre tentando recuperar o tempo perdido. Mas os que se tornam líderes da própria vida, esses criam tempo. Eles plantam intenção no início do dia e colhem clareza ao longo dele. A sua manhã pode ser o seu laboratório de transformação. E aqui está a verdade. Você não precisa de 3 horas por dia. Pode começar com 30 minutos. Mas o que importa não é o tempo, é a intenção. É o que você decide cultivar nesse pequeno espaço sagrado. Imagine acordar e, antes de qualquer distração, dedicar 5 minutos ao silêncio. Fechar os olhos, respirar fundo e simplesmente estar presente. Você vai perceber o quão barulhenta sua mente é, e com o tempo vai perceber também o quanto esse barulho pode ser desacelerado com prática, foco e entrega. Depois, imagine declarar com convicção quem você é. Não quem os outros dizem que você é, mas quem Deus diz que você é. Imagine olhar para o espelho e dizer: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou escolhido, eu estou crescendo. Essas palavras não são mágica, elas são sementes. E tudo que é repetido com fé e ação floresce. Em seguida, visualize, não como uma fuga da realidade, mas como fé em forma de imagem. Veja-se tomando decisões melhores, falando com mais sabedoria, se tornando alguém mais firme. Veja o que Deus vê quando olha para você, um filho ou filha que carrega poder, coragem e propósito. E se você ler nem que seja um único versículo da palavra ou uma página de um bom livro, estará alimentando sua mente com algo eterno e não descartável. Você se diferencia da multidão que acorda sendo alimentada por fofocas, tragédias e distrações. Escrever, então, é outro passo mágico. Despejar no papel seus pensamentos mais íntimos. Anotar suas metas, seus sonhos, suas gratidões. Registrar aquilo que Deus está te mostrando no íntimo. Isso limpa a mente, organiza a alma e fortalece o espírito. E, por fim, mexa seu corpo. Caminhe, alongue, faça um exercício breve. O corpo é templo. Cuidar dele logo cedo é dizer a si mesmo: eu honro minha existência. Essa sequência, silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e movimento, pode parecer simples demais, mas ela é poderosa, porque ela te lembra dia após dia que você está no controle, que sua mente pode ser moldada, que sua energia pode ser elevada, que sua fé pode ser renovada. A Bíblia nos mostra que até Jesus tinha uma rotina matinal. Está escrito em Marcos 1,35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Se até o Filho de Deus precisava de silêncio para ouvir o Pai, por que nós ignoramos esse chamado? Acordar cedo não é sobre ser mais produtivo, é sobre ser mais presente, é sobre escutar antes de reagir, orar antes de decidir, ser antes de fazer. Nosso maior inimigo hoje não é a falta de tempo, é a falta de direção. Estamos ocupados demais, mas vazios demais. E é na manhã que tudo começa a ser curado. Você não precisa ser perfeito, nem fazer isso todos os dias no início. Só precisa decidir que vai começar, que vai construir esse altar diário, que vai preparar sua mente e seu coração para viver com mais verdade. Porque quando você acorda e se conecta com Deus, antes de se conectar com o mundo, tudo muda. Você começa a escolher melhor. Começa a falar com mais sabedoria, começa a agir com mais fé, e essa pequena escolha matinal se torna a semente de grandes colheitas na sua vida.
Sim, exige esforço. Sim, no começo você vai querer voltar para a cama. Mas com o tempo, o que antes parecia sacrifício se transforma em prazer, porque você verá com seus próprios olhos os frutos dessa decisão. E sabe qual o maior segredo? Não é o tempo que você gasta, é o espírito com que você faz, mesmo que seja por 10 minutos, quando feito com verdade, intenção e fé. Deus se manifesta e tudo muda. Se você quer começar seus dias em aliança com Deus, escreva nos comentários: o milagre da manhã. A cada manhã você não está apenas acordando, você está se reconstruindo. As escolhas que você faz nos primeiros minutos do dia estão moldando algo que vai muito além do seu humor. Estão moldando a sua identidade. Veja bem, a maioria das pessoas vive a partir daquilo que o mundo diz que elas são. Elas escutam vozes antigas, traumas não resolvidos, críticas familiares e expectativas sociais. E então, sem perceber, passam a viver a partir de uma imagem distorcida. Reagem, se defendem, se encolhem, tudo para se ajustar a um molde que nunca foi delas. Mas existe um outro caminho. Existe uma vida que nasce quando você para de tentar se adaptar ao que esperam e começa a se tornar quem Deus te chamou para ser. E esse processo não acontece de uma vez. Ele é sutil, silencioso, constante. Ele acontece nas decisões pequenas, nos hábitos diários, nas palavras que você repete a si mesmo enquanto ainda está escuro lá fora. Você acredita em quem está se tornando? Você acredita que pode construir uma identidade sólida, forte, centrada, através de disciplina, fé e prática? Porque é exatamente isso que está acontecendo quando você decide começar suas manhãs com intenção. Você está plantando uma nova versão de si mesmo todos os dias. E essa versão não nasce dos ruídos do passado, mas da visão do futuro. Quando você declara, ainda sonolento, que é capaz, você está reprogramando sua mente. Quando você visualiza, mesmo sem ainda ter conquistado, você está se movendo pela fé. Quando você lê a palavra, você está lavando sua alma com a verdade. Quando você escreve, você está organizando sua mente. Quando você ora, você está se conectando com a fonte da sua identidade verdadeira. E essa identidade não é fraca, nem confusa. Ela é firme, ela é clara. Ela carrega propósito. É por isso que Romanos 12:2 nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar-se é, antes de tudo, renovar a mente. E isso só acontece quando você para de repetir as mesmas rotinas inconscientes que te mantêm preso no mesmo lugar. Quando você decide, com coragem, ser alguém diferente, ser alguém melhor. O que está acontecendo em sua vida não é apenas uma mudança de hábito, é uma mudança de identidade. Você está deixando de ser alguém que reage, para ser alguém que escolhe, de alguém que se esconde, para alguém que se posiciona, de alguém que vive no automático, para alguém que vive com direção. E sabe qual é a chave? É que você não precisa mais esperar grandes acontecimentos para mudar. Você só precisa escolher, toda manhã, quem vai alimentar, o velho você ou o novo você. Você pode acordar todos os dias e continuar sendo moldado pela dor, pela pressa, pela escassez e pela distração. Ou você pode acordar e ser moldado pela presença de Deus, pela clareza de propósito e pela ação disciplinada. Você tem esse poder. Não importa o que disseram sobre você, não importa quantas vezes você falhou. O que importa é que hoje você tem uma nova chance. Uma nova chance de falar com mais verdade, de agir com mais propósito, de andar com mais firmeza. A sua identidade não é um rótulo, é um processo. E todo processo exige prática. Por isso, quando você acorda e se dedica à sua rotina sagrada, mesmo quando está cansado, mesmo quando não vê resultados imediatos, você está honrando o seu próprio crescimento. Você está dizendo a Deus: eu acredito no que o Senhor diz que eu sou, mesmo que eu ainda não veja. Você está dizendo a si mesmo: eu me recuso a viver de qualquer jeito. Eu fui criado para algo maior,
E isso, dia após dia, vai moldando seu comportamento, suas decisões, seus relacionamentos, sua fé. Você começa a se afastar do que não te edifica. Você começa a atrair o que está alinhado com sua nova energia. Você começa a agir como alguém que sabe de onde veio e sabe para onde está indo. E tudo isso porque você decidiu acordar diferente, porque você entendeu que não é sobre ter sorte, nem sobre esperar o momento certo. É sobre se levantar e se tornar. Se você está se tornando quem Deus te chamou para ser, escreva nos comentários: o milagre da manhã. Imagine como seria a sua vida se você acordasse todos os dias com clareza, com energia e com propósito. Imagine viver sem pressa, mas com foco, sem ansiedade, mas com direção, sem se perder no caos, porque já encontrou ordem dentro de si. Parece impossível? Não é. Essa é a realidade de quem escolheu assumir o controle da própria manhã. É o que acontece com pessoas comuns que decidiram um dia que não queriam mais viver à mercê do acaso, que não iam mais começar seus dias como vítimas, que não iriam mais reagir ao mundo, mas sim se alinhar com algo maior, com uma missão divina. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você esteja se tornando essa pessoa. São aqueles que, quando acordam, não correm direto para as tarefas, mas primeiro se encontram com Deus. São aqueles que já começam o dia como quem veste uma armadura invisível. Gente que brilha, mas não por vaidade. Brilha porque carrega propósito. E como isso aconteceu? Não foi do nada. Foi através de um compromisso silencioso com a própria alma. Foi através de um pequeno hábito, cultivado todos os dias. Você pode ser essa pessoa. Aliás, se chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para isso. Para construir uma nova história com disciplina e fé. Para usar a manhã como um altar, como um lugar de renascimento, como um ponto de partida diário, onde você se encontra com o Espírito e se reconecta com a missão. Há algo poderoso que acontece quando você decide viver com propósito logo ao acordar. Tudo à sua volta começa a responder à sua nova vibração. Pessoas surgem, oportunidades aparecem. Soluções que antes pareciam distantes se revelam. Mas não é mágica, é alinhamento. Você começa a viver o dia com mais paz, porque já se alinhou espiritualmente logo cedo. Você começa a tomar decisões, melhores porque já limpou a mente antes do mundo começar a gritar. Você começa a ver respostas onde antes só via problemas. É como se o universo inteiro respeitasse a decisão que você tomou de se tornar alguém diferente. E isso tem um fundamento espiritual. Veja o que diz o Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Não é este será o dia ou quem sabe um dia. É este, o de hoje, o que você está vivendo agora. A alegria, a mudança, o foco, a fé, tudo começa no presente. Não quando tudo melhorar, mas quando você acordar e escolher viver com intenção. O milagre que você tanto espera não vai cair do céu como um passe de mágica. O milagre começa quando você muda a forma como acorda. Quando você dedica os primeiros minutos do dia a si mesmo, a Deus e ao seu crescimento. Você está dizendo ao mundo espiritual: estou pronto para viver o que Deus escreveu para mim. Amanhã, quando o despertador tocar, você terá uma escolha. A escolha de continuar como está, girando em círculos, se arrastando pelos dias, ou a escolha de levantar-se com propósito, silenciar, orar, declarar, visualizar, escrever, mover-se e construir com suas próprias mãos a vida que Deus te chamou para viver. Não é sobre acordar cedo por vaidade, é sobre despertar antes que a vida passe por você. É sobre fazer da sua manhã uma porta para o seu destino. Você não precisa fazer tudo perfeito, só precisa começar com verdade, porque a verdade liberta, e quando você desperta para ela logo cedo, não há dia que consiga te dominar. Você é o autor da sua rotina, e a sua rotina é a moldura do seu destino. Se você acredita no poder de transformar sua vida, começando pelas manhãs, escreva nos comentários: eu estou vivendo o milagre da manhã.